Olá, meus queridos, como vocês estão? Então vamos para mais uma aulinha comigo, professora Tatiane, aulinha de matemática. E hoje a nossa aula é super interessante, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da semana passada sobre o tempo. Semana passada nós vimos o conteúdo sobre medidas de tempo em relação às horas, aos minutos, segundos. Vimos os tipos de relógio, analógico e digital, né? Trabalhamos um pouquinho também sobre a questão dos instrumentos, né, de medida de tempo. E na aulinha de hoje, nós vamos trabalhar um subtema, né? Um assunto, um conteúdo dentro da temática das medidas de tempo, que é situações problemas com intervalos de tempo, tá bom? Vamos lá para a nossa aulinha de hoje? Vamos estudar mais um pouquinho? Não esqueça de pegar o seu lápis, a sua borracha, o seu caderninho, tá bom? E fique de olho aqui na TV, tá bom? Lembrando que tudo que você assistir aqui, você pode estar fazendo aí a anotação no seu caderninho, tá bom? Então, deixa sempre o seu caderninho aí do lado, lápis, borracha, qualquer coisa que você precisar parar o vídeo, você para e faz as suas anotações, tá bom? Vamos lá? Bom, na aulinha de hoje, como eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar problemas relacionados aos intervalos de tempo, especificamente com as horas exatas. Lembram das horas exatas? 1 hora, 2 horas, 15 horas, 21 horas, ok? Então, o tempo, ele é indicado por intervalos de tempo, né? Que a gente pode também chamar de períodos de duração. Ou a gente fala intervalos de tempo, ou a gente fala duração de tempo, tá bom? Todos os dois termos têm o mesmo significado. Nós podemos dizer que um acontecimento, ele ocorre após um outro acontecimento, não é isso? Tudo que você realiza, todas as ações, os movimentos que nós realizamos, o passo seguinte, ele costuma ter um passo anterior, não é isso? Então, para você, por exemplo, acordar, você precisou estar deitado. Então, você só se levantou porque você estava deitado ou sentado, não é isso? Então, uma ação leva a outra. Um acontecimento só acontece após um outro acontecimento. E esses acontecimentos, eles acontecem por intervalos de tempo. Esses intervalos de tempo podem ser intervalos pequenos, longos, a médio prazo, tá bom? Podem estar relacionados às horas, a minutos, segundos, mas tudo precisa de um intervalo de tempo para que aconteça. Por esses intervalos de tempo, nós podemos calcular, por exemplo, como eu falei na semana passada, nós podemos calcular a duração de um evento, a duração da nossa aulinha, né? Quanto tempo levou para assar um bolo? Quanto tempo leva para assar uma pizza, né? A duração de um filme. Nossa, aquele filme que eu gosto, né? Por exemplo, o desenho animado da Ladybug. Quanto tempo demora para a gente assistir, não é? Tudo isso vai precisar de uma duração, de um intervalo do tempo. E para fazer essa contagem dos intervalos de tempo, nós utilizaremos especificamente na nossa aulinha de hoje as horas exatas. Nós vamos fazer as atividades aos poucos para que quando a gente veja todo o conteúdo, a gente esteja expert em relação às medidas de tempo. Aí fica essa dúvida, como é que nós vamos trabalhar essas medidas, esses intervalos de tempo que a professora está falando? Bom, por exemplo, quando eu lhe pergunto, o que você consegue fazer em 1 hora? Bom, em 1 hora eu consigo dormir, em 1 hora eu consigo viajar de uma cidade para outra, em 1 hora eu consigo assistir um filme,
Em 1 hora eu consigo preparar um bolo. Tá dando para entender mais ou menos as ações que nós realizamos durante o intervalo de tempo de 1 hora? Então, durante 1 hora, o que você consegue realizar? Quanto tempo você leva para tomar banho? Tem gente que demora 5 minutos, tem gente que mal entra, já sai do banho, tem gente que demora 1 hora. E ainda tem aquelas pessoas que, se for lavar o cabelo, aí pronto, parece que fica uma eternidade, não é isso? Até esse termo, ele está uma eternidade ali no banheiro, tomando banho. E essa eternidade de tempo aí? Ela vai ser calculada através de uma duração, de um intervalo, né? Então, quanto tempo você leva para tomar um banho? Você entrou tal hora, que horas você vai sair? Esse período que você ficou tomando banho é o que a gente chama de duração de tempo, intervalo de tempo. Qual é o período de tempo que você leva para cozinhar, por exemplo, a carne? Professora, mas depende do tipo de carne, né? Tem carne que é mais durinha do que a outra, não é verdade? Aí demora mais tempo para assar, demora mais tempo para cozinhar, não é verdade? Então, qual é o período de tempo? Qual é a duração de tempo, né? Quanto tempo leva para se assar uma carne? São esses tipos de questionamentos, de perguntas que nós realizamos, que nós pronunciamos e que estão relacionados à temática de hoje, intervalos de tempo. Então, vamos iniciar aqui as nossas questões. Fiquem atentos e eu tenho certeza que com as dicas que a gente vai trabalhar, vocês vão conseguir responder todas as questões, tanto da nossa aulinha aqui na TV, como aí da sua salinha de aula. Vamos lá? Então, o pai de André saiu de casa às 17 horas. Se lembrem que 17 horas corresponde às 5 horas da tarde. Então, o pai de André, ele saiu de casa às 17 horas para ir a uma reunião e retornou às 21 horas. Quantas horas o pai de André ficou fora de casa? Essa primeira atividade, esse primeiro probleminha, nós vamos responder juntos, para você ir, analisando, interpretando e vendo como a gente pode resolver as questões, tá bom? Então, vamos lá responder junto comigo. Então, vamos interpretar o enunciado. Bora lá. O pai de André saiu que horas de casa? Ele saiu às 17 horas, porém ele retornou às 21 horas. Quando eu quero descobrir esse intervalo de tempo entre 17 e 21 horas, eu preciso realizar uma operação. Como eu quero saber a duração do tempo, a operação que a gente vai utilizar na maioria dos casos é a subtração. Nesse caso aqui, você vai pegar a hora final, que é a hora em que o pai do André retornou, 21 horas, e vai subtrair da hora que ele saiu de casa, 17 horas, né? E aqui a gente sabe, né, que, por exemplo, 7, eu posso tirar 7 de 1? Não posso. Então, aqui você vai, passar um tracinho aqui no 2. Se eu tinha 2, tirei 1, ficou 1. Aí você coloca o número 1 bem aqui, tá bom? E aqui, esse 1 que eu tirei, vem para cá. Como é uma dezena, 10 mais 1, 11. 11 tirando 7, fica 4. Aqui ficou 1, menos 1, 0, tá bom? Não foi possível fazer essa observação aqui, tá ok? Mas, como eu estou explicando, você pode dar uma pausazinha no vídeo e voltar à explicação. Outra forma da gente resolver é o seguinte. Bom, eu tenho 21 e de 21 eu tenho que tirar 17. Aí você pode estar fazendo o seguinte questionamento.
Se eu tenho 17, quanto falta para eu chegar em 21? Bom, aí você pensa, olha, eu tenho 17, grava o 17 aí na cabecinha, né, na memória, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, de 17 para 21, faltam 4, que são justamente as 4 horas em que o pai de André ficou fora de casa, tá bom? Então, tá aí a resposta. O pai de André ficou 4 horas fora de casa, né? Quer ver? Você conta. Ele saiu 17, ó. 18, 19, 20 e 21, ok? Então, é mais ou menos assim que nós vamos realizar as nossas atividades sobre intervalos de tempo. Próxima questãozinha. Olha aqui. Observe os relógios abaixo. Olha aqui os relógios. Né? São relógios, qual é o tipo desses relógios? Analógicos, são os relógios com ponteiros, né? Esses relógios, eles representam os horários em que Marlene chega na escola e o horário em que a Marlene sai da escola. Eu quero que você indique quanto tempo Marlene fica na escola. Aí preste atenção, ó. Tá aqui o relógio mostrando o horário em que a Marlene chega na escola. E aqui o segundo relógio está marcando o horário em que a Marlene sai da sua escola. Aí o que é que eu quero que você resolva? Que você me diga por quanto tempo a Marlene ficou na escola dela, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês responderem e preste atenção na dica que eu dei da questão anterior, tá bom? Olha aí o tempinho, tentem aí no caderninho de vocês. E aí, deu tempo para responder? Acredito que sim. É uma questão simples, prática e rápida. Então, o que é que a gente tem que observar? A hora final primeiro e depois a hora inicial. Bom, vamos primeiro fazer a interpretação das horas em cada relógio? Olha aqui. Nesse primeiro relógio, o ponteiro pequeno está no 7 e o ponteiro maior está no 12. Lembrem-se que o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos. E lembrem-se da dica que eu dei. Quando o ponteiro maior está no 12, eu tenho o que nós chamamos de hora exata. Então, qual é a hora em que a Marlene chega na escola? 7 horas. Segundo relógio, ponteiro pequeno está aqui, ó, atrás, escondidinho. Ponteiro pequeno no 12. E o ponteiro maior também está no 12. Então, o horário da Marlene sair da escola é às 12 horas. Como é que nós vamos responder? Bora lá? Pega a hora final, 12, e subtrai da hora inicial, 7. Aí aqui eu vou lembrar da dica que eu falei anteriormente. Preste atenção, ó. Você tem 7. Como é que eu faço para chegar até o numeral 12? Bom, eu tenho 7. Quanto falta para chegar em 12? Aí você coloca, ó, na memóriazinha 7. Aí vamos lá, não tem problema contar nos dedos. 7 aqui, ó, na cabecinha. 8, 9, 10, 11, 12. Então,
12 tirando 7 é igual a 5. Olha aí a dica, eu tenho um 7, coloca aqui ó, na caixinha ó, da memória. Aí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, não é isso? Ó, 5. Então, indique quanto tempo Marlene ficou na escola. Marlene ficou na escola durante 5 horas. Viu como é fácil a gente responder? É só prestar atenção. Vamos dar continuidade. José foi à cidade para fazer umas compras. E ele saiu de casa às 8 horas, retornando às 11 horas. Por quanto tempo ele ficou fora de casa? Vou dar o tempinho para vocês responderem, tá bom? Olha aí o tempinho, sigo as dicas que eu coloquei anteriormente. Acredito que já deu tempo, né, de fazer a interpretação. Então, vamos lá. José foi à cidade para fazer umas compras e ele saiu de casa às 8 horas, retornando às 11 horas. Por quanto tempo ele ficou fora de casa? Então, vamos lá. Que horas ele saiu? 8 horas. Que horas ele retornou? Às 11 horas. Olha aí. Estou mostrando para vocês os relógios, para vocês irem se adaptando e identificando, tá bom? A questão dos ponteiros. Ó, 8 horas, ponteiro pequeno no 8, ponteiro maior no 12. 11 horas, ponteiro pequeno no número 11 e o ponteiro maior no 12. Como é que nós vamos responder essa atividade? Olha aí, você pega a hora final, 11, e subtrai da hora inicial 8. Como foi que eu ensinei? 11 menos 8. Olha a dica que eu ensinei. E aí? Você tem 8, como é que eu tenho 8 e faço para chegar em 11? Quanto falta de 8 para 11, né? Olha aí, coloca 8 ó, na caixinha da memória. 8, 9, 10... 11, né? Então, 11 menos 8 é igual a 3. Então, o José ficou fora de casa por 3 horas, tá bom? Vamos lá para a próxima atividade. Cecília resolveu fazer uma lasanha, começando o seu preparo às 9 horas. 2 horas depois, a lasanha já estava pronta. Qual a duração de tempo para a lasanha estar pronta? E aí? Vou dar o tempinho também para vocês responderem, tá ok? Vamos lá.
lá fazer a correção. Aqui é uma questão que ela vai modificar a forma da gente responder, tá bom? Preste atenção aqui. A Cecília, ela começou o preparo dela que horas? Às 9 horas. Tá aí o reloginho. Que tipo de relógio é esse? É um relógio digital. Se lembram? Tem os dois pontinhos. Os números que tem antes dos dois pontos são as horas. E os números que tem após os dois pontos são os minutos, tá bom? Então aqui a questão diz que a Cecília começou a preparar a sua lasanha às 9 horas. E que 2 horas depois, quando a gente fala 2 horas depois, você acha que a gente vai usar que tipo de operação? Será que eu vou adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir? Aí é uma questão de interpretação, tá bom? Então, ó, 2 horas depois. Se são 2 horas depois, a gente vai diminuir o tempo? Não. A gente vai dividir esse tempo? Também não. Será que eu vou multiplicar? Aqui não se trata de multiplicação. Quando eu digo 2 horas depois, eu estou acrescentando, adicionando essas horas às horas que nós já temos. Então, se a Cecília começou a preparar essa lasanha às 9 horas e 2 horas depois, ou seja, mais 2 horas depois, a sua lasanha já estava pronta. Então, que horas a lasanha ficou pronta? 11 horas, porque você vai pegar 9 mais 2. 9, ó, na caixinha da memória. 9, 10, 11. Então, a lasanha ficou pronta às 11 horas, tá bom? Então, aqui você percebe que nem todos os problemas que vão trabalhar, que vão envolver intervalos de tempo, a gente vai precisar daquela continha, tá bom? Aqui você pode fazer essa observação que eu coloquei, tá bom? Mas você pode simplesmente fazer o cálculo mental e colocar a resposta. Uma outra possibilidade, utilizando o algoritmo, né? A continha, como a gente diz mesmo no popular. Você pode colocar 9 mais 2, você soma, que também vai ser igual a 11. Você faz a continha, tá ok? Vamos lá para a próxima questão. Fernando estava doente e foi ao médico, que repassou a seguinte prescrição. Ó, às vezes a gente está dodói, não está conseguindo resolver em casa, toma medicação, não resolve, a gente corre lá e vai no médico, né? Aí o médico passou, ó, essa prescrição aqui médica, né? Para o paciente. Então, o que foi que o médico disse? Conforme o relato do Fernando, ele passou esse medicamento e disse aqui, ó, tomar um comprimido a cada 3 horas durante 5 dias, né? O que vai nos interessar é aqui, ó, a informação que está na indicação, na forma como ele vai tomar essa medicação. E aqui, o que nós vamos enfatizar é a questão das 3 horas, né? Então, assim, ele tomou a primeira dose às 7 horas. E eu quero que você indique os próximos 2 horários em que ele deverá tomar a medicação. Bom, se ele vai começar às 7 horas, é a primeira dose da medicação. A próxima dose vai ser que horas? A outra dose vai ser que horas, né? É assim que a gente costuma fazer quando a gente recebe uma prescrição, um receituário, né? Em que o médico passa, é de 8 em 8 horas, é de 12 em 12 horas, né? Você toma um comprimido de manhã, outro de tarde, outro à noite, né? E aqui nesse caso ele diz, a cada 3 horas. Então eu vou ter que dar um intervalo de tempo de 3 horas de uma medicação para outra. E aí a gente faz o seguinte, olha aqui a dica que eu vou dar. Vamos responder juntos para que vocês possam resolver sozinhos
as próximas questões nesse formato. Então, vamos lá. Coloquei o relógiozinho digital aqui, em que o Fernando começou a tomar a primeira dose aí da medicação, né? Então, ele começou às 7 horas. Como aqui diz que é a cada 3 horas, então eu vou somar 7 mais 3. Aí, ó, 7 na caixinha da memória. 8, 9, 10. Então, a próxima hora que eu vou tomar aquela medicação é às 10 horas. Então, 10 horas o Fernando tem que tomar a medicação novamente. E aí, grava na caixinha da memória, 10, 11, 12, 13. Então, 10 mais 3 é igual a 13. Então, ele começa a tomar 7 horas da manhã, aí a próxima dose é às 10 horas, a próxima às 13 horas. E assim ele vai fazendo os cálculos para saber os horários em que ele vai tomar em cada dia, tá ok? E assim são esses tipos de cálculos que até o farmacêutico lá na hora, o atendente na farmácia, faz para saber quantas caixas ele vai precisar de comprimido, tá bom? Então, tudo o que a gente vai fazer tem um pouquinho da matemática envolvida, né? Vamos lá para o próximo exemplo. O espetáculo do Circo Fantasia sempre termina às 22 horas, com duração de 2 horas de apresentação. Observe os relógios abaixo e diga o horário que inicia as apresentações. Olha aqui, né? Então, vamos lá. Ele começa, o circo encerra às 22 horas. Como tem duração de 2 horas, olha aqui como é que nós vamos responder. Você pega a hora final, lembra? Pega a hora final, vai retirar dessa hora final as 2 horas de apresentação. E aí eu sei justamente o horário em que inicia a apresentação. 2 menos 2, 0. E 2 menos 0, 2. Então, o circo, ele começa a apresentação dele às 20 horas, tá bom? Aí aqui a resposta, as apresentações iniciam às 20 horas. Aí você calcula, se inicia 20 horas, tem 2 horas de apresentação, 20 mais 2, 22. Encerra às 22 horas. O relógio abaixo está marcando o horário inicial de um campeonato de vôlei. Esse evento tem a duração de 2 horas. Em qual horário encerra esse campeonato, né? Então, vamos lá. Se começa às 4 horas e tem a duração de 2 horas, que hora que vai terminar? Bom, você pega a hora inicial, soma com a duração do evento e aí você tem a hora final. Então, esse campeonato, ele se encerra às 6 horas da tarde, que a gente também pode chamar de 18 horas, tá ok? Pega a hora inicial, 4, soma com a duração do evento e você tem a hora final, a hora em que encerra. E aqui nós encerramos a nossa primeira aulinha de hoje, né? Fiquem com Deus, protejam-se e beijos. Até a próxima aula.